Olá, querido irmão do curso pastoral telepresencial. Nós estamos juntos aqui no nosso estudo do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 14, verso 22, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Primeiro, queria que você lesse comigo esse texto. A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Depois, então, estando já no outro lado, chegaram na terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que os menos pudessem tocar na orla de sua veste, e todos os que tocavam ficaram sãos. Interessante que aqui nós temos o texto que Jesus ele anda sobre as águas. Quando nós estamos no caminho da glória, nossa primeira experiência é a rejeição. Então, do mesmo modo como ele foi rejeitado, nós também seremos. Mas depois disso, nós vemos um momento que vem a necessidade, que é quando nós multiplicamos os pães, a provisão ela vem, né, o suprimento de Deus ela vem, mas depois em nossa caminhada nós deparamos com ventos contrários e nós seremos constantemente açoitados pelas ondas do mar. O barco aqui, ele simboliza a igreja. Então é interessante que no verso 23, Jesus subiu ao monte e mandou os discípulos para o mar. Então, essa é a mesma situação espiritual de hoje. Então, o mar é o mundo, a igreja é o barco. Jesus, ele subiu, ele está nos céus. Agora, interessante que o mar, ele não pode entrar no barco, da mesma maneira, mas a igreja, ela está dentro do mar. Agora, uma vez que a igreja ela está dentro do mar, vai vir ventos contrários. O que são esses ventos contrários? É óbvio que os ventos contrários apontam às vezes, para perseguição, para circunstâncias que são colocadas, para resistências malignas que às vezes são estabelecidas. Mas você sabe uma certeza que nós temos? É que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento onde os ventos eles são contrários, a resistência ela é real, nós temos a garantia de que o Senhor ele vem ao nosso encontro. Eu gosto tanto desse texto, porque eu sou muito ministrado pela verdade desse texto, por aquilo que o Senhor ele faz nesse texto. Primeiro, ele chama Pedro para andar por fé. Você sabe, nós somos convidados a andar por fé. Quando Pedro ele sai do barco e ele vai até o Senhor ele está dizendo para ele o seguinte: Pedro, às vezes você vai ter que sair e vai ter que caminhar sobre as águas, sobre o mundo. Quando você estiver caminhando sobre o mundo, acredite, vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, vai vir a perseguição, virá momentos onde você vai pensar: meu Deus, eu estou perecendo. Mas acredite, mesmo diante dessas dificuldades, você deve continuar andando sobre as águas pela fé. Interessante que a Bíblia diz que Pedro, quando ele estava nesse momento, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu uma ministração dos céus. O que o Senhor falou para ele? Pedro, vem. E a Bíblia diz que Pedro foi. Quando Pedro ele estava caminhando, andando sobre o mar, caminhando, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele caminhou segundo uma
palavra. Da mesma maneira, hoje nós somos convidados a caminhar nesse mundo caído. Nós caminhamos nesse mundo caído por meio de uma palavra. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma palavra dos céus, e hoje nós somos convidados a caminhar com o Senhor por meio dessa palavra, essa palavra que foi liberada, essa palavra que foi ministrada. Agora, nós precisamos ser ousados. Tudo bem, Pedro, ele depois que ele começou a caminhar, ele olhou os ventos e as tempestades, ele começou a afundar. Mas deixa eu te falar algo, ele ignorou as circunstâncias e ele foi ousado. Você pode até criticar a fé de Pedro foi pequena, mas você sabe o que eu acho maravilhoso? É que mesmo a fé pequena, ela é suficiente para você clamar ao Senhor e falar, Senhor, salva-me. E o Senhor salvou Pedro. Da mesma maneira, hoje, você pode estar passando por momentos onde a circunstância ela parece adversa, os ventos são contrários, mas se você clama ao Senhor, o Senhor ele virá ao seu encontro e ministrará graça e favor sobre a sua vida. Você jamais deveria ficar intimidado, você jamais deveria ficar amedrontado por causa dos ventos contrários. Muito pelo contrário, clame ao seu Salvador e o seu Salvador ministrará graça, favor, transformação e vida sobre você. Essa é a vontade de Deus sobre nós, amém? Agora, chega um momento em que nós precisamos de tomar esse passo de fé. Pedro, ele deixou o barco. Acredite, nós vivemos a vida da igreja, nós somos a igreja, nós somos casa de Deus, mas acredite, em um momento você vai ter que sair e andar sobre o mundo, pelo mundo. Mas quando você estiver andando sobre o mundo, você tem que andar sobre o mundo pela fé. É pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós prosseguimos e é pela fé que nós vencemos. Então, se você continua caminhando pela fé, por mais que a tempestade venha, por mais que as dificuldades te visite, por mais que as circunstâncias elas são contrárias, acredite, Deus ele vai trazer a provisão e o suprimento completo sobre a sua vida. Uma pouca fé é suficiente. Uma fé pequena ela é suficiente para o Senhor operar milagres e transformar restauração. Amém? Glória a Deus. Depois nós temos aqui no capítulo 15 o caminho da glória. No capítulo 15, versículo 1, até Mateus capítulo 16, versículo 12, nós temos aqui Jesus fazendo o caminho da glória. Então, no versículo 1, a palavra de Deus diz, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíamos aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é que o que entra pela boca, o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Interessante que os fariseus, eles eram um tipo de pessoa que era uma espécie de elite judaica que foi criada para guardar o Velho Testamento, para guardar a lei. Agora, eles se tornaram pessoas completamente religiosas no sentido mais ruim da palavra. Ou seja, eram pessoas que
valorizavam coisas exteriores, mas eles não tinham a espiritualidade interior. E o que Jesus estava querendo falar aqui era o seguinte: gente, presta atenção, esse povo são cegos e são guias de cegos, mas vós não, vós são filhos do Deus Altíssimo, vocês têm um guia, vocês têm um Senhor, vocês têm um Deus, de maneira que nós não precisamos e não podemos ficar de nenhuma maneira assediados por essa hipocrisia e aparência farisaica. Então, os hipócritas, a hipocrisia dos religiosos é manifesta nesse momento, porque eles escandalizaram de ver os discípulos comendo sem lavar as mãos. Agora, esse incidente, ele serviu para que Jesus ele mostrasse os critérios de Deus para a verdadeira espiritualidade. Então, a espiritualidade genuína, ela é uma espiritualidade que flui do coração, é uma espiritualidade que flui de dentro para fora. Não é uma questão exterior de você ter uma aparência religiosa e aparência de que você faz a coisa com, como se diz a lei. Não, é uma questão de você ter a espiritualidade genuína dentro do seu coração. Então a tradição, eles colocavam a tradição acima da palavra de Deus e eles tinham também uma espiritualidade completamente exterior. Depois nós temos no capítulo 15, no versículo 21, quero que você vá lá para o capítulo 15, no verso 21, nós temos aqui a mulher cananeia. A palavra de Deus diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Esse texto é realmente um texto maravilhoso. Porque aqui nós temos uma mulher que abriu mão da justiça, do direito, da justiça própria, da ofensa. Você sabe o que é interessante? É que Jesus, querendo explicar para ela que ele não poderia atender o pedido dela, ele falou: olha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Então, essa mulher aqui é uma mulher que demonstrou uma disposição de humildade completa. Ela abriu mão da sua reputação, ela abriu mão do seu orgulho e chegou diante do Senhor e adorou. E falou: Senhor, presta atenção, o Senhor é a minha única solução. Em outras palavras, era isso que ela está dizendo. Mas aí o Senhor, ele meio que dificulta as circunstâncias para essa mulher. Porque Jesus estava focado, ele estava direcionado às ovelhas de Israel. E essa mulher, ela chega e fala: Senhor, presta atenção, eu quero comer das migalhas que sejam. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor, ele fala: olha, primeiro, essa mulher, de certa maneira, ela até foi, podemos dizer assim, que um pouco humilhada. Porque se é para você, imagina se é você que ouve isso do Senhor, o que você ia fazer? Se o seu pastor chega para você e fala: não, minha filha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Em outras palavras, você é uma cachorrinha. Você ficaria confortável com essa abordagem? Ficaria ofendido? Você sabe que a ofensa, ela tira o favor. A ofensa, ela tira a oportunidade de você ver a manifestação da glória de Deus. Você sabe que tem gente que se ofende com Deus, porque às vezes Deus, naquele momento, não quis responder a oração dela, ou talvez porque ela está insistindo há muito tempo em buscar algo, e às vezes ela não responde, e ela simplesmente alimenta amarguras e ressentimentos no seu coração. Presta atenção, permita que o seu coração, ele seja um coração completamente liberado de toda justiça própria, aonde você vai experimentar de milagres e multiplicações da parte de Deus. Essa mulher, ela experimentou disso. Ela foi uma pessoa que abriu mão de todo direito e justiça que ela tinha e desfrutou abundantemente da graça de Deus. É isso que o Senhor quer que você desfrute, é isso que o Senhor quer que você experimente, de completa e abundante graça
da parte dele. O Senhor quer que você desfrute de uma vida abundante, de uma vida gloriosa, mas para você desfrutar disso, você tem que abrir mão de todo direito que talvez você ache que você tem. Então essa mulher aqui, ela abriu mão do direito dela. Ela reconheceu: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não dou conta. Mas sabe o que aconteceu? Ela se posicionou diante do Senhor e recebeu o milagre da parte de Deus. Deus, Ele quer manifestar milagres na sua vida. Mas os milagres só irão acontecer quando você reconhecer que não merece. Você sabe que às vezes tem muita gente que está passando por enfermidades e ele acha que aquela enfermidade é uma injustiça. E às vezes elas cultivam no coração delas uma certa mágoa do Senhor, rejeito, ressentimento, e ela acha que ela não merecia estar passando por aquilo. Deixa eu te dizer algo. Você não precisa de cultivar merecimento no seu coração, caso você esteja passando por um tipo de enfermidade. Você não precisa de cultivar esse tipo de abordagem: eu não mereço isso. Não, muito pelo contrário. Você fala: Senhor, eu estou sofrendo essa enfermidade, mas na cruz o Senhor pagou o preço por ela. Por isso hoje, no nome de Jesus, pela sua graça, eu quero receber cura, eu quero receber transformação. Presta atenção, quando você tem esse entendimento, quando você tem essa abordagem, quando você tem esse posicionamento, Deus, Ele opera milagres sobre a sua vida. Essa é a vontade de Deus, amém? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele clamou, essa mulher clamou ao Senhor adorando. Essa é uma atitude de humildade. Você adora aquele que você reconhece que está acima de você. Então, e você reconhece que Ele é poderoso para fazer algo em seu favor. Essa mulher adorou o Senhor. Ela adorou e porque ela adorou, ela recebeu favor de Deus. Então, a adoração, ela é uma porta para você experimentar de multiplicação. Amém? Bom, no capítulo 16, no versículo 1, queria que você fosse lá para o capítulo 16, no versículo 1. Aqui nós temos a experiência do fermento dos fariseus. Você lembra que nós estudamos sobre o fermento dos fariseus, lá na parábola do fermento? Na verdade, nós estudamos sobre o fermento, sobre o significado do fermento. E Jesus aqui agora, ele fala a respeito do fermento dos fariseus e saduceus. Isso mostra que a religião dos fariseus e dos saduceus era uma religião que era tomada por aparência. Escute, você deve rejeitar todo tipo de aparência na sua vida. Deus, Ele trabalha com realidade. Você fala: pastor, eu tenho medo da aparência, de viver uma vida aparente. Então, permita que o Espírito Santo, Ele trabalhe no seu coração, produzindo realidades profundas na sua vida. E assim você vai receber milagres da parte de Deus. Então, a palavra de Deus diz no versículo 1 ao versículo 12. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que se mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, eis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Interessante que essa palavra fariseu, ela significa separado. Agora, naquela época significava separado. Hoje é sinônimo de hipocrisia. Então, presta atenção. Se alguma pessoa ou irmão chegar para você e falar assim: irmão, você é um fariseu, ele não está te elogiando, ele está, na verdade, podemos dizer aí que isso aí seria uma ofensa evangélica. Porque farisaísmo hoje é sinal de hipocrisia. Então,
quando Jesus ele diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, primeiro, os fariseus eles tinham uma maneira mística de lidar com a palavra de Deus. Então, eles acreditavam na autoridade das Escrituras, na importância da memorização de passagem. Às vezes, eles até usavam, né, a lei, os rolinhos da lei costurados nas pontas das mangas e nas bordas da roupa como um certo tipo de amuleto. Agora, presta atenção, a palavra de Deus ela não é amuleto. Quando você usa a palavra de Deus como amuleto, você está, de certa maneira, se associando ao fermento dos fariseus. A palavra de Deus ela só tem efeito na sua vida quando você verbaliza ela, quando você libera a palavra, quando você fala a palavra. A palavra ela tem esse poder transformador. É a palavra que produz essa transformação. Então, é a palavra que tem poder. Então, o fariseu também, ele acreditava que quem sofre a tribulação é mais pecador. Então, isso é muito comum hoje. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira. Aí, qual que é, normalmente, a abordagem que muitas pessoas fazem? Ah, você está passando por isso é porque você não devolveu o dízimo. Ou seja, eles sempre estão associando a causa de algo ao efeito de outra. Então, tome muito cuidado com isso, né? Você jamais deve aumentar nenhum tipo de condenação sobre uma pessoa, porque quando você atribui o sofrimento de uma pessoa a uma causa, você está também associando ao fermento dos fariseus. Você fala, pastor, mas a pessoa está sofrendo porque errou. Sim, se ela está sofrendo sobre aquilo que errou, deixe claro que ela precisa de avançar e melhorar, mas ministra sobre ela a palavra da graça, porque é somente a palavra da graça que tem o poder de levantar a pessoa e levar ela a fazer o que ela não estava fazendo na força do seu braço. Então, existe muito poder quando você se posiciona para abençoar uma pessoa com palavras de graça. Então, os fariseus também, eles acreditavam que a tradição era mais importante que as escrituras. Então, o fariseu cria nas tradições de seus pais, então eles não comiam sem lavar as mãos, por exemplo, eles levavam o exterior do corpo e deixavam a sujeira completamente por dentro. Então, o que adianta? Você está com a mão limpa, mas a sua boca está afiada, né? Você está sujo, a língua está completamente venenosa. Você tem que ter cuidado. Então, o farisaísmo sempre é místico. Então, o fariseu, eles criam no sobrenatural, na expulsão de demônios. Na verdade, eles viviam atormentados de medos de se contaminarem com alguém que carregava algum tipo de maldição e impureza. Então, se tinha alguém endemoniado, eles, tipo assim, alguém vai expulsar, ou de alguma maneira sobrenatural vai expulsar. Mas eles não tinham a simplicidade de aproximar e ministrar a graça de Deus para que aquele espírito maligno seja removido. Então, eles eram um tipo de pessoas completamente místicas. Cuidado com o misticismo, porque o misticismo ele também te separa da simplicidade do Evangelho. Então, nós precisamos de ficar com o Evangelho, amém? Com a palavra da graça. Então, o fariseu sempre acha melhor que as pessoas comuns. Qual que é o grande problema do fariseu? Ele olha uma pessoa comum e ele completamente fala, eu sou melhor do que ele. Então, o fariseu ele vive em função da roupa e da aparência exterior. Também, o farisaísmo é uma religião de exibição. Então, ele é vaidoso. Então, ele era uma religião de autossuficiência. Eu posso, eu sou capaz, né? Então, ninguém chegava para ensinar nada para um fariseu. Isso era uma ofensa, né? Porque ele considerava uma pessoa completamente espiritual. Os fariseus também não hesitavam em amaldiçoar e matar aqueles que eram infiéis e ímpios. Então, o farisaísmo é uma religião de completo esforço humano. Então, essa não é a vontade de Deus para nós, essa não é a vontade de Deus para você. Amém? Nós precisamos de viver uma vida completamente na graça de Deus. Bom, depois no versículo 13 do capítulo 16, até o versículo 27 do capítulo 17, nós temos o caminho da glória do reino. Primeiro nós temos aqui a confissão de Pedro. Queria que você lesse comigo esse texto, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou os seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros
Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra, terá sido ligados nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, o que quer dizer ser filho do homem? Então, a edificação da igreja, ela acontece quando uma pessoa ela tem a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é o Salvador, ele é o Messias. Presta atenção. Uma pessoa, ela só pode reconhecer isso debaixo da revelação do Espírito Santo. Quem é Jesus? Então, muitas pessoas, se você for no mundo, a abordagem do mundo é a mesma dessas pessoas. Quem é Jesus? Não, Jesus, ele é um bom homem. O que a multidão falava a respeito de Jesus? Não, é João Batista. Bom, no capítulo 14, João Batista ele foi decepado. Mas agora a multidão está achando o quê? Que ele era João Batista. Então Jesus, a multidão ela não conhece o Senhor. Por quê? Você só pode conhecer o Senhor por meio de revelação. Os seus olhos, ele precisa de ser aberto para conhecer Jesus. Então não é uma questão simplesmente falar, Jesus, ele é o meu Deus, aleluia, ele é o meu Pai. Não, Jesus, você precisa de conhecer o Cristo revelado, o Cristo que Pedro conheceu, o Cristo que Pedro viu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, você é o meu Salvador, o meu Senhor. Então, interessante que em Mateus, nós vemos também que pelo menos 3 classes de pessoas conheciam Jesus, mas a forma como alguns conheciam o Senhor era completamente inadequada para a edificação da igreja. Então, os fariseus conheciam Jesus histórico. Então, conhecer Jesus de maneira histórica é saber o que ele fez, onde ele nasceu, como ele foi criado, né? Conhecer de maneira histórica a história dele. Mas acredite, a igreja ela não pode ser edificada você conhecendo ele como apenas o Jesus histórico. Ele precisa de ser conhecido como o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Depois, o povo conhecia Jesus místico. Então, no verso 14, vemos que o povo também conhecia Jesus não histórico, mas o místico. Então, o místico é desse jeito. Para eles, Jesus é o que cura, o que liberta, o que prospera, o que abençoa. Então, nós podemos conhecer o Senhor Jesus assim, mas ainda nós não temos uma genuína edificação. Agora, nós observamos aqui que os discípulos, ele conhecia Jesus de maneira revelada. E essa é a base da edificação da igreja. Qual que é a base da edificação da igreja? É você entender que Cristo é a rocha. Pedro era a rocha? Não, Cristo é a rocha. O Senhor ele estava dizendo, olha, Pedro, tu és Pedro, ou seja, você é Pedro, você é rocha. Mas é sobre esta pedra, Pedro, Cristo, que eu vou edificar a minha igreja. Presta atenção, o erro é achar que a pedra é Pedro. Pedro não é a pedra. Pedro não é a pedra. Tanto que depois, versículos seguintes, o Senhor exorta Pedro, ele fala, arreda Satanás, né? Você é para mim motivo de tropeço. Presta atenção, Cristo é a pedra. A obra de Deus, ela está firmada e alicerçada em Cristo. Ela não está alicerçada em homem, ela não está firmada em homem algum, ela está firmada em Cristo. A rocha é Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de ter a revelação de que a rocha é Cristo. Então, a rocha não apenas é Cristo, mas a revelação de Cristo como Filho do Deus vivo. Então, quando temos essa revelação, nós somos também transformados em pedras vivas. E assim nós nos tornamos matérias e nos tornamos completamente aprovados e apropriados para entrar dentro da edificação. Amém? Então, a rocha é a confissão de Cristo. Quando uma pessoa ela confessa Cristo, ela está confessando que o Senhor, ele é essa rocha. Amém? As portas do inferno, diz a palavra de Deus, que não irão prevalecer contra a igreja. Então, a porta, ela não pode prevalecer. As portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja. Eu quero te dar uma palavra, você que é pastor, que está plantando igreja, que está na sua igreja, na sua cidade. Eu quero te dizer algo.
você foi plantado e estabelecido pelo Senhor nesse lugar. As portas do inferno não podem prevalecer sobre você nesse lugar. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua célula. Quando você reúne a sua célula, você está reunindo a igreja. Você está reunindo e fazendo casa de Deus. Ali é casa de Deus. Então, as células, ela tem essa experiência viva e abundante. Nós somos casa de Deus. Amém? Então, aqui nós temos essa revelação. Bom, depois nós temos... Aleluia. No capítulo 17, a experiência da transfiguração. A Bíblia diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vinda da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de braços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ninguém viram, senão Jesus. Ninguém. Então, na transfiguração, esse texto é o texto da transfiguração. É um texto também muito rico, porque no final do capítulo 16, Jesus disse que alguns ali não passariam da morte sem antes ver a glória do reino. Então, por um breve momento, a glória de Deus desceu e o Senhor Jesus poderia ter ascendido ao céu naquele momento. Então, no momento da transfiguração, Jesus mostrou a sua realidade. Ele era apenas um Deus vestido de humanidade. Então, a humanidade era como uma máscara que impedia os homens de ver a sua glória. Agora, Moisés e Elias aqui, ele simboliza a lei e os profetas. Eram apenas sombras. Eu costumo dizer que Moisés e Elias, eles não estavam ali, Jesus ele não estava ali por causa de Moisés e Elias. Era Moisés e Elias que estavam ali por causa de Cristo. Então, nós olhamos Pedro ao ver Moisés e Elias e eles dizem: olha, bom é estarmos aqui. Essa é uma expressão interessante, né? Porque na hora que ele fala isso, o Pai interrompe eles na hora. Então a interrupção de Deus é para mostrar que a lei e os profetas não podem ser equiparados a Cristo. Então Cristo, ele é superior a Moisés e Elias. Então mesmo colocando Cristo como primeiro, Pedro ainda queria, de alguma maneira, preservar o lugar de Moisés e Elias. Deixa eu te falar algo. Na nova aliança, Cristo é o centro. Toda mensagem, ela não pode ter Moisés como centro, ela não pode ter Elias, os profetas como centro. Não, a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Então a voz do Pai foi completamente clara. A Ele ouvir. Ou seja, você tem que ouvir a Cristo, você tem que ouvir ao Senhor. Você sabe o que é interessante? Isso aqui nós olhamos, essa espiritualidade aqui dos discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, nós vemos que existem muitas pessoas que têm também essa espiritualidade do monte. O que é a espiritualidade do monte? É a espiritualidade mística. Ou seja, as pessoas vão para o monte para verem as coisas de maneira sobrenatural. Presta atenção, houve uma época em que era muito comum as pessoas irem para o monte, né? Orar, buscar Deus. E lá no monte, às vezes, aconteciam manifestações espirituais, graveto pegava fogo, anjos apareciam. E por muito tempo as pessoas iam para o monte com o intuito de ver essas coisas. Presta atenção, o verdadeiro sentido deles era de ver as coisas místicas, né? De ver as apresentações angelicais, os shows angelicais, e eles iam para o monte com esse objetivo. Presta atenção, Cristo ele tem que ser o objetivo de tudo na sua vida. Você não deve ir em função de um anjo, você não deve ir... Você já reparou que na igreja, quando o pastor fala, olha, a presença de Deus está aqui, poucas pessoas dizem amém. Mas quando fala que tem anjos rodeando esse lugar, a igreja é arrebatada. Por quê? Às vezes valorizam mais essas manifestações místicas do que a presença do próprio Deus.
Cristo, ele tem que ser o centro da nossa obra. Cristo, ele tem que ser o centro do seu culto. Ele tem que ser o centro da sua reunião de célula. Toda reunião, ela tem que visar essa edificação cristocêntrica. É interessante que a palavra de Deus diz que, erguendo os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ou seja, somente Jesus estava ali. Então, os evangelhos registram 3 ocasiões nas quais Deus falou dos céus de voz audível à terra. A primeira foi no batismo do Senhor, a segunda foi no Monte da Transfiguração e a terceira vez foi após o Senhor proferir as palavras: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não mover, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, em todas essas ocasiões, em todas elas houve uma decisão do Senhor tomar a cruz. Então, nós sempre ouvimos o Senhor quando nós decidimos andar pelo caminho da cruz. Então, depois nós observamos esse texto aqui como uma experiência gloriosa, né? Jesus aqui, ele é maior do que Moisés e Elias. Agora, sabe o que é interessante? Certa vez eu li num livro que essa experiência também foi uma experiência onde Deus respondeu à oração de Moisés. A Bíblia diz em Deuteronômio que uma vez Moisés orou para ver a glória do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Mas Moisés, ele não podia ver a glória. Mas no capítulo 17, Moisés, ele viu a glória de Deus. Interessante que Moisés, ele buscou por 1.500 anos ver a glória de Deus e de repente, em Mateus capítulo 17, o Senhor, ele responde à oração de Moisés: Moisés, você queria ver minha glória? Está aqui. A minha glória é Cristo, a minha glória é Jesus, a Ele ouvi. Essa é a glória de Deus, amém? Então, Cristo é a glória de Deus. No capítulo 17, então, no versículo 9, Jesus, ele fala sobre João Batista. Na verdade, ele se refere a João Batista como Elias, que estava para vir. Então, diz a Bíblia: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então nós temos aqui um jovem curado, um jovem possesso que foi curado. Depois deles descerem do monte, né, os discípulos depararam com um jovem possesso. O interessante é que mesmo depois de estarem no monte, terem sido uma experiência tremenda de ver a glória de Deus, eles não puderam expulsar um demônio. Sabe o que isso nos fala? Isso nos fala da espiritualidade do monte. Muitas vezes, quem é fascinado pela espiritualidade do monte, ele gosta de ver as coisas místicas, espirituais e profundas. Mas, às vezes, eles não têm a autoridade e a disposição para fazer o básico da vida cristã, que é de cumprir o seu chamado, de pregar o evangelho, de curar enfermos, de expulsar demônios, de curar os doentes. Isso é a verdadeira espiritualidade. Consegue me entender? De pregar o evangelho das boas novas e promover cura, restauração e perdão na vida das pessoas. Presta atenção, eles não conseguiram manifestar fé suficiente para isso. Agora, Jesus aqui, ele manifesta a autoridade do reino pela fé. Então, ele pontua também
que existem certas castas que só saem por meio da oração e do jejum. Presta atenção, a oração e o jejum, elas são disciplinas espirituais do Novo Testamento. Nós não podemos abrir mão da oração e do jejum. Você sabe por que muitas vezes sofremos? Sofremos porque não oramos. Agora, por que o jejum ele é tão necessário dentro da nossa vida de oração? Porque o jejum, ele potencializa o seu pedido, ele promove no seu coração mais fé, mais desejo, mais paixão para ver a manifestação da glória de Deus. Amém? Então, Pedro também aqui, ele foi testado. No versículo 22 ao versículo 27, nós vemos o teste de Pedro. Olha o que a Bíblia diz. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não vos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tire-o. Abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, nós temos aqui a experiência de Pedro de pescar a provisão. Esse foi o primeiro teste de Pedro, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21. Aconteceu logo depois dele ter recebido a revelação e depois ele tentou, de certa maneira, dissuadir Jesus de que ele não deveria se entregar. E o terceiro teste está aqui no capítulo 17, o segundo teste, na verdade, está no capítulo 17, do versículo 22. Então, ele recebe uma repreensão severa do Senhor. Pedro ainda foi convidado para ter uma experiência de monte, mas depois ele recebe uma repreensão. E depois nós temos o terceiro teste de Pedro, que está aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, que é onde ele foi questionado pelos cobradores de impostos se Cristo pagava ou não os impostos. Então, e aqui nós temos o encerramento do capítulo 17. Amém? Espero que essa aula ela tenha abençoado a sua vida, edificado o seu coração, que o Senhor possa transformar a sua vida no nome de Jesus por meio dessas ministrações e edificar a sua fé. A aula que vem, nós vamos falar do capítulo 18 até o capítulo 22, nós vamos dar uma acelerada, na verdade até o capítulo 23, vamos falar dos pontos principais de cada capítulo, e depois nós vamos para Mateus capítulo 24, capítulo 25, nós vamos falar ali da parte escatológica do Evangelho de Mateus, e iremos encerrar então do capítulo 26 ao capítulo 28, concluindo assim a nossa matéria no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.